O diagrama pressão por volume a seguir mostra uma transformação isotérmica sofrida por um mol de gás perfeito. A área destacada mede, aí você vai falar, Thunder, você escolheu essa daí? Não, vamos fazer isso aqui direito. No nosso outro encontro, na maratona de hoje, eu só mostrei rápido, agora vamos fazer direito. É claro que é a letra C, é o trabalho realizado pelo gás, mas vamos entender isso aqui profundamente. Vamos entender isso aqui, turminha, lá nas vísceras, from the guts. Ó, você tem aqui, ó, você tem isotérmica aqui. Eu tô indo do A pro B, tá? Do A pro B. Então, o que eu queria introduzir em vocês? O que eu gostaria de falar sobre esse gráfico? Claro que o gráfico é o trabalho, vai vendo. Claro que ele é positivo, porque trata-se de uma expansão. Claro que é o gás que está realizando trabalho sobre o meio, mas no outro ponto da nossa maratona de hoje eu não fiz a dedução. Eu queria fazer, também. Às vezes você está lá interessado por alguns vestibulares como Escola Naval, que pedem um pouco mais de cálculo. Às vezes o ITA e o IME também já flertaram com cálculo, eles entregavam lá as funções e tal, mas eu queria fazer isso para você uma vez. É isso que eu vou fazer, olha só. Trabalho é a integral da pressão vezes o dV, entre V0 e V. Não se assusta, a integral é a somatória dos acúmulos. Né? Integral é acúmulo, derivada é divisão. Né? Então, ó, isso aqui é o efeito acumulado. Então, desde o volume inicial V0 até o volume V. Tá bom, vamos continuar. E dV é cada base de cada retângulozinho infinitesimal. No lugar do P, você lembra, né? PV em RT. Equação de Clapeyron maravilhosa, a base de toda a termodinâmica. Então, no lugar do P, olha só o que a gente pode fazer. Vou fazer aqui embaixo, ó. Trabalho é igual a integral, não se assusta, é só um símbolo para cálculo de área. No lugar da pressão, eu vou isolar e vou colocar nRT dividido por V, dV. Isso aqui é uma somatória. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso está presente em todos os elementos da somatória, isso está presente em todos os elementos, e isto está presente em todos os elementos. É uma isoterma, temperatura constante, então posso colocar fora. Tirar da integral nada mais significa do que colocar em evidência. As pessoas glamorizam muito o cálculo, né? Oh, o cálculo integral, derivada, que coisa. Cálculo integral também é instintivo, é uma ciência linda, maravilhosa, uma parte da matemática incrível. Tirar coisas da integral significa apenas colocar em evidência, porque ela aparece em todos aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Vai ficar assim, acompanha. Trabalho é igual a nRT vezes a integral de V0 até V de dV sobre V. Isso aqui é uma integral conhecida, logarítmica, ln. Então eu vou vir para cá e depois eu também vou ter a oportunidade de falar de uma coisa que a gente ainda não falou, mas já aparece por provas militares. Vai ficar nRT, daqui a pouco eu saio da frente, hein? E aqui vai ficar ln, que é a função algébrica que responde por essa soma, é uma integral famosa, viu? Quem tem aí os conhecimentozinhos de cálculo aí, é uma integral extremamente famosa, integral de dx sobre x, dv sobre v. É o ln do final sobre o inicial. Então, mesmo em vestibulares que não cobram cálculo, eles podem cobrar isso aqui, eles dão essa equação pronta. Em algumas escolas que eu dei aula, eu já coloquei em simulado isso aí. Só que aí você vai cobrar a integral do cara? Não, você põe a equação pronta. E eu quero aplicar essa equação. A nossa questão já terminou. É letra C. A área representa o trabalho. Mas eu quero aplicar isso aqui numa outra coisa importantíssima. É quando isso aqui dá 2. Isso aqui a gente chama... Isso aqui só cai em academia militar, viu? Isso aqui a gente chama de expansão livre. Não posso deixar de comunicar isso. Então imagina que você tem aqui um gás nessas condições. Esse volume é V0 e aqui é V0. Aqui eu tenho uma válvula e aqui não tem nada. Nada, nothing at all. Não tem nada, é vácuo. Viu? Vácuo. Ausência completa de matéria. Tá? E aqui você tem um gás a uma temperatura T0 também e uma pressão P. Tá bom, um belo dia eu abro isso aqui, ó. Eu abro essa válvula. E esse gás que estava distribuído aqui, ele acaba indo para o outro lado e ocupando, agora presta atenção no que eu vou falar, ocupando aleatoriamente aquele volume. Isso aqui é o que a gente chama de expansão livre. Olha só o que você precisa saber. Thunder, mas não cai cálculo lá. Não, não.
Mas nos vestibulares militares eles vão perguntar para você teoria. Então vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar a primeira lei da Terra. Que tal lembrar da primeira lei? Já lembrou? Que tal, ó? Que tal? O calor ou é convertido em trabalho macroscópico ou é convertido em trabalho microscópico, né? Energia interna ou trabalho de arrastamento, expansão ou contração. Só que isso aqui é zero, ó. Zero, the hero. A invenção dos árabes, zero, resolveu a matemática toda. Aí alguém vai perguntar, por que o trabalho é zero? Por que o trabalho é zero? Porque o trabalho é sempre uma força que você aplica ao longo de um deslocamento contra alguém. Ó, o trabalho é baseado na ação e reação, né? Você sempre trabalha contra alguém. Ou é contra um êmbolo, ou é contra um pistão, ou é contra um motor, ou é contra uma camada atmosférica, ou é um jogador de rugby, não sei. Mas a gente sempre trabalha contra alguém. Aqui não. Não! Aqui não. Aqui a expansão é livre. Então na hora que o gás vem aqui, qual a resistência que ele tem aqui? Antes de encontrar as paredes. Nenhuma resistência. Numa expansão livre, olha o nome, numa expansão livre o gás ele se expande contra o vazio. Portanto, ele não gasta 1 milésimo de joule para fazer essa expansão, porque ele não está lutando contra nada, não tem trabalho. Trabalho é zero. Outra coisa importante também, que eu não contei no começo, essa expansão é infinitamente rápida. Primeira dica. Ou seja, eu vou fazer uma válvula com uma abertura bem grande, porque eu quero que esse fenômeno seja muito rápido. E para deixar bem claro e bem conciso o que eu quero, eu ainda vou colocar lã de vidro aqui, ó. E em cima da lã de vidro, lã de ovelha. Em cima da lã de ovelha, couro. Em cima do couro eu vou colocar madeira, depois jornal, serragem e isopor. Tudo junto aqui, entendeu? E depois ainda vou ficar com a mão aqui assim, tá? E com a mão com isolante. Eu não sei se vocês estão entendendo, eu estou tentando garantir que essa transformação seja adiabática. Perfeitamente igual a zero, não, mas se eu fizer bem rápido e bem isolado, eu consigo um resultado bom. Então essa transformação é adiabática, é aqui que eu queria chegar. Olha só onde eu queria chegar. E é bom porque as questões a gente não ia comentar sobre isso, eu faço questão. Então se é adiabática, porque está isolado e porque é rápida, não troca calor. Ó. Zero, the hero. E também eu luto contra nada. A expansão é contra o vazio. Então o trabalho termomecânico, digamos assim, é zero. Conclusão, e agora a conclusão que a gente vai ter é maravilhosa. A variação da energia interna, turminha, é zero. O que isso significa? Significa que a energia interna inicial é igual à energia interna final. O que isso significa? Significa que a temperatura inicial é igual à final. Só a temperatura inicial é igual à final. Agora onde eu queria chegar. Presta atenção. Olha só, acho que eu até vou vir para cá. Quando você tem autorização para descrever alguma coisa em PV? Quando o fenômeno é uma sequência de estados isostáticos. O que é isso? É uma transformação contínua, que nem movimento. Quando eu faço um movimento aqui, ó, taratoreteratá. No fundo, eu fiz aqui sequências de equilíbrios de estado. Taratoreteratá. Então foram sequências instantâneas, com ΔT tendendo a zero, de estados de repouso descrevendo esse movimento. O que eu quero dizer? Como se você congelasse cada instante do movimento. Voltando, se você um dia fizer uma coisa assim, ó, significa que você já tem essa autorização. Você está me dizendo que você tem certeza estatística de tudo que está acontecendo aqui. Onde eu quero chegar? Isso aqui já caiu no ITA algumas vezes. Eu quero chegar no seguinte, eu vou desenhar um gráfico chamado de gráfico da isotérmica. Na maratona de hoje a gente fez vários. É uma hipérbole, né? Uma transformação isotérmica, qual é a imprecisão estatística dela? Qual que é o caos? Qual que é a entropia, a variação de entropia? Nenhuma. Basicamente tem um pouco de variação de entropia pela troca de calor, mas eu tenho certeza desses estados. O que quer dizer? Esta transformação é graficável. Ela pode ser desenhada. E é assim que a gente faz, tá? E é justamente por isso que essa transformação, a gente diz que é uma transformação, para o engenheiro muito importante, reversível. Porque se eu conheço todos os microestados, eu posso invertê-los. Então, esta transformação é reversível. Thunder, tudo que é graficável é reversível, é isso que quer dizer? Exatamente. Então, tudo que eu consigo desenhar
é reversível. Isso é o princípio da invenção das máquinas térmicas. Quem descobriu isso aqui? Um francês da França, Sadi Carnot, engenheiro militar de Napoleão Bonaparte. Agora, isso aqui não é isso aqui. A queda livre, ó. Eu estava falando de energia gravitacional. A expansão livre é a isotérmica? Não! Não é. Eu vou fazer o gráfico da expansão livre. Olha só. V e P. Eu não tenho autorização nenhuma para fazer esse gráfico. Sabe por quê? A primeira molécula, não sei que gás que está aqui, a primeira molécula que entrou aqui, eu não tenho nenhuma certeza dela ter vindo para baixo. Aqui, inclusive, parece que ela seguiu e depois desceu. Mas na outra expansão livre, ela vai subir. Na outra, ela vai fazer para cá. Na outra, o gás vai se concentrar aqui, depois vai se uniformizar. O que eu quero dizer? Eu não posso graficar uma expansão livre. Uma expansão livre, eu só tenho certeza desses dois pontos. No meio do caminho, cada vez que eu fizer, eu vou ter um caminho diferente. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? A expansão livre já caiu umas 2, 3 vezes, viu? E eu tô gostando aqui de contar para os meus anjos aqui, porque isso aqui a gente não tinha tocado nesse assunto. A expansão livre não é graficável. Eu até grafiquei aqui o ponto inicial e final, mas nem eles, ou apenas eles a gente poderia colocar. Então a expansão livre ela é não graficável. Não graficável. Ou seja, ela não é reversível. O que eu quero dizer? O gás se expandiu aqui, né? Ó, ele se expandiu aqui e se distribuiu. Inclusive vou usar isso aqui daqui a pouco, hein? Daqui a pouco vou usar isso aqui. Tá bom, então ó, tudo bem, ele se distribuiu. Qual a chance de todo o gás fazer assim? Nenhuma. Um dos meus anjos respondeu, nenhuma. Não tem como o gás distribuído, um dia você fala, deixa eu ver, vou contar, daqui a pouco o gás, e a válvula se fecha. Se você um dia ver isso, você está muito mal, tá? Você está muito mal, faça exames. Isso não é possível, tô brincando. Isso não é possível. Então ela não é graficável, ou seja, é irreversível. O que eu quero dizer? Ela tem aumento de entropia. E toda vez que a entropia aumenta, a reversibilidade se fragiliza. Então isso aqui já caiu de N maneiras. Às vezes até a gente, como não tem variação de energia interna, a gente pega o trabalho da isotérmica, divide pela temperatura e acha a variação de entropia. Nesse caso aqui, é só uma curiosidade, hein? Aí a gente fecha esse comentário. Aqui, eu vou escrever aqui que eu acho que está melhor. Nesse caso, presta atenção. A variação de entropia, que é o calor trocado pela temperatura, vou apagar isso aqui. Então, ó, a variação de entropia, que é o calor pela temperatura, é aquilo ali. Aí você vai dizer, Tanda, mas isso aqui é trabalho. E não tem trabalho, o trabalho é zero. Então, mas como a variação de energia interna é zero, a gente sabe que o trabalho é igual ao calor. Então a gente usa esse resultado embaixo. Na hora que você pega o trabalho, que é igual ao calor, trabalho da isotérmica, né? A gente está usando equivalência. Então quando você usa o calor igual ao trabalho dividido pela temperatura, olha o que sobra. NR, T vai embora, porque cortou. LN, só que o volume final é o dobro. Então esse aqui é um resultado clássico. Já apareceu em prova, viu? O que eu quero dizer? Então vamos lá, para fechar e para a gente voltar para a nossa vida, porque no fundo isso foi um grande comentário que eu queria fazer há tempos, faz parte da termodinâmica. O que eu quero dizer? Em toda a expansão livre, número 1, não tem trabalho, porque você se expande contra o vazio. Número 2, não tem troca de calor, porque você isolou perfeitamente e fez rápido. Número 3, se esse é zero e esse é zero, a variação de energia interna também. É graficável? Não! Não é graficável, porque é aleatória, é irreversível. E a prova dessa irreversibilidade é essa variação de entropia NR/LN de 2. Isso é muito pedido e eu queria que você conhecesse. Então lembrem, em toda expansão livre, não troca calor, não realiza trabalho porque você vai contra o vazio, não tem variação de energia interna. Posso representar no gráfico? Não. É reversível? Não. O que me mostra que ela não é reversível? O cálculo da entropia. Calor, que é igual ao trabalho, por equivalência com a isotérmica, dividido pela temperatura. Então isso aqui é muito importante também para ser comentado.